Boas-vindas a você que está assistindo a nossa live 10, onde estudaremos o capítulo 10 do livro A Ciência para Ficar Rico. Você que está assistindo a gravação dessa live, já curte essa live, já deixa uns comentários, algum comentário aqui embaixo e marca os seus amigos e envia essa live para o maior número de pessoas que você conhece que precisa saber deste conteúdo. E você que está chegando agora aqui ao vivo, já vai colocando aqui para mim, aqui embaixo, de onde é que você está hoje? Qual a sua cidade? Ou país, vai que você esteja em outro país também, né? Quero saber até onde nós estamos conectados. E bem, seguindo a linha de raciocínio do livro, o título do capítulo de hoje é Favorecendo o Uso da Força de Vontade. No capítulo 9, nós estudamos como é que você usa a força de vontade a seu favor para construir a sua riqueza, tá? O nome do livro é A Ciência para Ficar Rico, só que, como eu já disse lá no início, a Rhonda Byrne, autora do livro O Segredo, ela se baseou neste livro para escrever o livro O Segredo. Ou seja, a ciência para ficar rico ela pode ser aplicada em vários pilares da vida, inclusive na parte da saúde, na parte dos relacionamentos, para conseguir atrair para o teu campo objetos que você deseja, como carro, casa, enfim, tá? E aqui ele diz, para que você possa favorecer o uso da força de vontade em prol da riqueza, você precisa estar constantemente voltado a tua atenção para a riqueza. Ou seja, você precisa deixar longe de você qualquer imagem da pobreza, tá? Qualquer imagem real ou imaginária. Pensamentos negativos a respeito da riqueza, imagens de pobreza, tá? Tudo isso ele pede para que você deixe completamente de lado. E aí ele diz algumas coisas que você deve não fazer, que é: não fale dos seus problemas financeiros do passado. Nem pense neles. Não fale da pobreza de seus pais ou da dificuldade da sua vida. Toda vez que você fala sobre os teus problemas financeiros do passado, toda vez que você pensa nos problemas financeiros do passado, ou dos teus pais, ou da tua família, você está se autoclassificando como pobre, ou seja, você está fortalecendo a pobreza, tá? Ele pede para que você pare imediatamente com isso, porque toda vez que você pensa ou fala disso, você bloqueia qualquer riqueza que possa chegar no teu campo, tá? Aí você pensa, mas Suene, você já contou aqui várias vezes da sua dívida, dos seus pais, não sei o quê. Eu conto porque é algo que eu já superei, não me envolvo emocionalmente nem mentalmente com essa situação. E eu preciso contar para vocês para que sirva de exemplo, para que a minha jornada, de algum modo, possa inspirar vocês e assim vocês também tenham o desejo de ficar rico, de ser rico, de quebrar com essa maldição de pobreza, porque afinal de contas nós nascemos para ser abundantes e viver na abundância, tá? Então ele fala que toda vez que você tem um pensamento externo, aliás, você vê uma imagem externa ou você tem um pensamento imaginário sobre a pobreza, você fala da pobreza, você fala dos teus problemas financeiros, você fala dos problemas financeiros da tua família, você está se autoclassificando como pobre e você bloqueia qualquer possível riqueza que pudesse estar chegando no teu campo, tá? Então ele fala o seguinte, olha, se você está lendo esse livro, se você está assumindo que a ciência para ficar rico é uma ciência correta e é exata, você precisa tomar ela como verdade. Então, para que você tome ela como verdade e consiga construir a riqueza na tua vida, não leia livros que diga qualquer opção, qualquer sugestão, qualquer teoria oposta à ciência para ficar rico. E aqui ele fala claramente, não leia livros que o mundo está se encaminhando para o fim. Não leia escritos sensacionalistas que dizem que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo. O mundo não está indo para o fim. O mundo está indo para Deus e está se tornando maravilhoso. É verdade que muitas coisas acontecem, muitas circunstâncias acontecem, mas elas são passageiras. Essas circunstâncias desagradáveis, elas são passageiras,
tá? Ou seja, é um momento de transição que o mundo vive para que possa chegar na parte maravilhosa de conexão com o Criador, tá? Eu sei que existem algumas religiões que falam sobre o fim, trazem profecias apocalípticas, né, que o mundo está acabando, comunidades que falam sobre isso, pessoas que falam que o mundo está indo para o fim, que o mundo está entregue ao diabo. Mas tudo isso que a gente vê no mundo não é o fim. São circunstâncias desagradáveis que estão passando para conduzir o mundo para Deus. Então, onde é que você tem que focar? No final. O que é o final? Que o mundo está ficando maravilhoso, porque ele está se conectando com Deus novamente. Então, não olhe para as catástrofes, para as desgraças, para os desastres. Quanto mais você... Lembre, essas circunstâncias, elas são passageiras, elas estão passando. Mas quanto mais você olhar para elas, mais elas vão ficar. Quem está entendendo, escreve aqui para mim nos comentários. Eu estou entendendo claramente. Então não precisa você desenvolver um medo, uma ansiedade dessas coisas que acontecem, que são fortalecidas por essas filosofias que dizem que o mundo está chegando no seu fim, que o mundo está entregue à força do mal, que o mundo está sendo comandado pelo diabo. Isso não é verdade. São circunstâncias, são situações passageiras, desagradáveis, sim, mas elas são passageiras e elas estão passando para poder conduzir o mundo a Deus, para fazer o mundo ficar cada vez mais maravilhoso. Então, toda vez que você olha para essas circunstâncias, para essas situações, você desperdiça o seu tempo e destrói as possibilidades de construção de riqueza na tua vida olhando para elas. Como assim, Suênigo? Como assim olhar para elas? Quando você olha para elas e alimenta elas. Quando você olha e tem medo e acredita que aquilo ali é algo realmente catastrófico, que pode acabar com a sua família, que pode acabar com a sua vida, que não sabe até quando vai durar, entenda, é passageiro. Só que quanto mais você olha, mais aquilo aumenta. Mais aquilo aumenta, tá? E aqui, por enquanto, eu vou deixar só essas informações soltas aí, que eu acredito que você deve ter entendido. Mas, quando eu tô com os meus mentorados, eu aprofundo esse assunto. Porque a gente mexe em crenças para poder eles aceitarem determinadas verdades, tá? Então, como é que você vai ajudar o mundo? Você vai ajudar o mundo enriquecendo. Você vai ajudar o mundo focando na sua riqueza, na construção da sua riqueza. Porque quanto mais rico você for, mais sintonizado com a fonte você está. Mais sintonizado com a fonte você está, mais intuição, sabedoria espiritual, mental e física você vai ter para ajudar pessoas, inclusive. Ajudar você, proteger sua família e ajudar pessoas. Aí você fala assim, mas o dinheiro, mas quando a gente sai daqui para o outro mundo, ninguém leva dinheiro não. Eu concordo com você e você está certíssimo. Mas essa teoria ela é principalmente válida para ricos que enriquecem pelo processo competitivo. E aqui a gente está estudando o processo criativo. O processo competitivo de construção de riqueza é aquele que destrói outras pessoas. Eles ficam ricos? Ficam ricos. Mas a mesma escada pela qual eles subiram é a mesma escada pela qual eles vão cair. Ricos que ficam ricos pelo processo criativo, eles ficam ricos e continuam eternamente ricos, porque eles estão conectados com a fonte, tá? E eles recebem da mais pura e nobre e poderosa intuição. Quem está entendendo, escreve aqui nos comentários para mim, por favor. O problema é que, devido às inúmeras novelas e filmes que a gente assistiu desde criança, aos comentários que a gente ouviu na nossa família, a gente cresce com a imagem de que rico é do mal, de que rico são somente pessoas que manipulam outras pessoas, que os ricos roubam, que os ricos cometem pecados.
que os ricos são corruptos, porque é esse o modelo que a gente viu nas novelas. É esse o modelo que a gente viu muitas vezes na nossa cidade. Na minha cidade, eu vi muito, tem gente que conseguiu construir a sua riqueza baseada no processo criativo e não competitivo. Mas, infelizmente, a maioria foi pelo processo competitivo, e esse é o modelo mental da maioria das pessoas que permanecem até hoje na riqueza. Tudo bem? Você que está chegando aqui agora nessa live, tá? Eu peço que você compartilhe aí com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Beleza, estão respondendo, tá chegando aqui para mim, tá entendendo? Maravilha. Compartilha aí, porque esse ensinamento aqui é para o mundo ficar rico, tá? É para o mundo ficar rico. Então, qual a dica que ele fala aqui? Mas, Suene, como é que eu não vou falar da pobreza se eu vejo pobreza todo dia? Se eu vejo pobreza na minha família, se eu vejo, se a pessoa que trabalha comigo, ela é pobre, fale dela como ela sendo rica. Ele diz, quando você for pensar ou falar daquelas pessoas que são pobres, você pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados, não com peninha deles, tá? Não olhe para ele, ai, fulaninho, não sei o que, trabalha tanto, não tem um dinheirinho para pagar para os filhos tomar um sorvete. Não, fale dele com abundância. Fale com ele no sentido de abundância. Fale com ele como se ele fosse a pessoa mais rica do mundo. É assim que eu faço com os meus familiares. Quando já aconteceu de alguns, né? Vim chorar as pitangas, se auto-vitimizando, se auto-flagelando, com autocomiseração. Ai, que não tem emprego, não sei o quê. E aí, nesse meu jeito aqui, que você já conhece, eu cheguei, como assim não tem emprego? Meu amor, você é milionária. Você é milionária, você pode tudo que você quiser. Eu tô vendo aqui uma pessoa rica, você é capaz de fazer isso. Aí ela ficou olhando pra mim assim. Ela queria dinheiro, eu não ia dar. Óbvio que eu não ia dar. Por quê? Porque eu dou a vara, eu não dou o peixe, tá? E aí ela veio se vitimizar para ver se eu me compadecia com ela e dava um dinheirinho. Não, dou nada. Vou alimentar vitimismo? Não alimento nem a pau. E eu falei, fulana, você tem essa capacidade assim, você é capaz de fazer isso, você só não é milionária ainda porque você não quer. Se você usasse essa sua capacidade para fazer tal coisa, você tava com muito dinheiro no bolso, fazia o que você quisesse, morava na casa que você quisesse, tinha um carro que você quisesse. Pare com isso, mulher. Desse jeito assim, né? E ela olhando assim para mim. Ai, mas eu não consigo enxergar o que você enxerga em mim. Você tá mentindo só pra me agradar. Eu falei, pois me mostre que eu tô mentindo. Vá lá e faça o que eu tô dizendo que você é capaz de fazer. Faça uma vez e tente vender pra ver se você não vende. Pouco tempo depois ela me mandou mensagem agradecendo. Agradecendo porque ela tava quase entrando em depressão e não sei o quê. E naquele dia que eu falei aquelas coisas pra ela... Ela despertou e foi fazer e começou a fazer trabalhos, né? E vende e ganha o dinheirinho dela e ó, de boa na lagoa. Agora imagina se eu tivesse dado dinheiro e alimentado o vitimismo dela. Tava criando vampirinhos energéticos para poder fazer isso, não só comigo, com várias outras pessoas, tá? Então não olha para as pessoas como elas sendo... Eu faço isso até com as minhas secretárias que vêm limpar a minha casa. Eu trato de encontrar nelas uma característica positiva, uma coisa... não é dom, mas é uma habilidade que elas têm. Eu falo, fulana, você aí... E eu fico enaltecendo aquilo ali, ó. Você é rica, se você usar isso aqui, você vai ter muito dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A maioria delas fala... Ai, não, mas eu não quero muito dinheiro não, pra mim tá bom assim. Mas em nenhum momento eu permito falar delas como pobre, como pessoa de classe baixa, como quem não é capaz, nem permitir que elas façam qualquer vitimismo. Eu rebato mostrando para elas as qualidades e capacidades que ela tem, como elas podem ficar ricas no processo, utilizando-se do processo criativo,
tá? Quem tá entendendo, quem caiu ficha aí, manda um foguinho aqui para eu saber que você entendeu, que fez sentido para você. Aproveite, se você tá gostando dessa live, está agregando valor na tua vida essa live, já manda para os teus amigos que precisam ouvir este conteúdo. E bora lá, vamos aqui, vamos que vamos. É isso aí, gente. E aí ele fala, né? Não é que você não vai olhar para... não é que você vai ser sórdido ou mesquinho e não vai olhar para a pobreza, tá? Mas é que você precisa primeiro tornar-se rico, abundante, para, além de inspirar, ter recursos para ajudar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, se orgulham de, eu tiro a camisa do corpo para ajudar fulano. Essa pessoa, ela nem a se amar se ama. Porque ela está tirando do dela para dar a outra pessoa. Não foi isso que Deus ensinou. Tá na Bíblia, você tem que se amar primeiro para depois amar outra pessoa. Então, como é que se faz isso? Fica rico. É simples, fica rico, constrói o teu império. Depois, pelo teu exemplo, além de pelo teu exemplo, tu poder entusiasmar pessoas, você vai poder ajudar quando for necessário, tá? O desejo de tornar-se rico é o alvo mais nobre. É o alvo mais nobre que a pessoa deve ter. Então, para que você possa usufruir, tá? Para que você possa usufruir da melhor forma a sua força de vontade, procure não pensar nem falar de pobreza. Seja ela que você esteja vendo ali ou que você esteja imaginando imagens de pobreza, tá? E aqui ele fala que pegue este livro, leia ele todos os dias. Fique com ele todos os dias, ande com ele, consuma todo o conteúdo dele e use somente o conteúdo dele. Por quê? Ele faz uma analogia. Se é uma ciência, ela é exata. É só você praticar a receita que está aqui que vai dar certo. Só que às vezes a gente fica no desespero, né? Principalmente quem tem dívida, quem tem muita conta para pagar, quem tem urgência de sair da situação financeira que tá, pega um livro aqui, vai ler esse outro e vai ler não sei o quê. Aí chega um momento que as ideias começam a entrar em choque. Aí você, peraí, mas no livro tal falava tal coisa, nesse livro fala tal coisa, fulano fala tal coisa, Beltrano fala... Então ele fala o seguinte, pega esse livro, estuda só ele e pratica o que tem nele. Tá? De fato, por que eu tô falando isso? Porque eu fiz isso também. Porque eu fiz isso. Na época do desespero, tudo que falava, aprenda a ganhar dinheiro, não sei o que, manifeste dinheiro em tantas horas, não sei o que. Nossa, tudo eu tava lendo, tudo eu tava consumindo. E de fato, tem ideias que se chocam. Por quê? O que tem ali naquele livro é a receita que o autor usou para conseguir alcançar a riqueza dele, né? No caso da ciência para ficar rico, o autor ele era um pensador do novo pensamento, utilizando-se de conceitos da física quântica, da mecânica quântica, do pensamento positivo. Já em 1910 já se falava, não tinha o nome de neurociência, mas já se falava do conteúdo que hoje a gente conhece como neurociência. E ele praticou na vida dele e montou esse livro, esse manual. O livro é fininho, fininho, fininho. É por isso que quando eu li essa parte, eu peguei esse livro, eu li ele 48 vezes. 48 vezes. Agora 49 porque eu tô lendo para relembrar algumas coisas para fazer a live. Mas eu li 48 vezes. E esses conceitos começaram a entrar em mim. O que ele fala? Foca no conteúdo do livro. Depois que você ficar rico, aí você pode ler quantos livros você quiser. E adquirir novas técnicas também. Mas o conteúdo desse livro é para quê? Para te catapultar lá do fundo do poço para trazer para a superfície, tá? E aí ele faz uma comparação no seguinte. Quando tem de um ponto A para um ponto B, só existe um único ponto, só existe uma única distância curta. Como assim, Suene? Só existe uma. Tem a mais curtinha, a menos curta, a super curta. Só existe uma.
E ele diz que esse livro, os conteúdos que a gente está estudando todos esses dias, eles são o mapa para percorrer o menor percurso da pobreza para a riqueza. E de fato é, tá? Por que que muita gente, Suene, mas se tá aí, se tem um livro da internet, se tem audiobook no YouTube, se tem como baixar em PDF de graça, por que que nem todo mundo tá rico? Porque, meus amores, nem todo mundo acredita no conteúdo. É simples. Lá na introdução, o autor, a primeira coisa que ele fala é: você precisa ter fé nesse conteúdo. E o que é ter fé? Você acreditar que ele é real. Vai lá e pratica. O seu único trabalho é aprender as técnicas do livro. E o seu único trabalho é acreditar que funciona. Se você fizer isso, não tem erro. Não tem erro, tá? E ele fala que leia esse livro todo dia, mantenha com você, guarde na memória, não pense nos outros sistemas, ou seja, não pense nas outras formas, nas outras teorias, ou você começar a ter dúvida e incerteza que vão confundir seu pensamento. Então você começará a falhar, ou seja, foca só nesse daqui, tá? Além de não ler os livros que falam que o mundo vai se acabar, que o mundo tá indo pro diabo, ele fala o seguinte, para você não ficar atiçando os mortos. Os mortos, ele fala assim, ó, talvez os mortos ainda vivam e estejam próximos aqui no nosso campo. E se for, deixe eles em paz. Vá se ocupar do seu próprio negócio. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, tem o seu próprio trabalho a fazer. E nós não temos nenhum direito de interferir neles. Nós não podemos ajudar-lhes. E é muito duvidoso que eles possam nos ajudar. Ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento, se eles pudessem. Deixe os mortos e não nascidos em paz. Resolva o seu próprio problema ficando rico. Por que chama atenção nisso? Porque tem gente que fica invocando os mortos para pedir orientação do que fazer. Principalmente quem já não tem mais o pai e a mãe, e isso é recente, gosta de ficar consultando, né? Pai, mãe, né? Pedindo para o pai ajudar no emprego, pedindo para o pai... E ele deixa claro, não vai mexer no mundo dos mortos. Você não tem o direito. Existem leis que regem o mundo espiritual e existem leis que regem o mundo físico. Nós estamos no mundo físico. A partir do momento que eles saem daqui, eles vão ter que viver de acordo com as leis do mundo espiritual. E segundo o autor mostra aqui, ele deixa subentendido, as leis do mundo espiritual não permitem que eles interfiram na nossa vida. Então, para de ficar pedindo coisa para quem já se foi, se você faz isso, né? Se não faz, continua não fazendo. Ou para de ficar pedindo coisa, orientação ou alguma coisa para os não nascidos. Aqueles espíritos que estão em processo de preparação para vir para a Terra, deixa eles quietos, eles não podem interferir na tua vida não, bebê. O trabalho que tem que fazer é você, meu amor. Tá pensando que o céu é perto? É, mas você tem que suar. Suar com dedicação, suar de maneira inteligente. Quem tá entendendo, escreve aqui para mim. Quem tá entendendo isso aqui? Aí ele fala aqui assim, ó. Caso você comece a envolver-se com o ocultismo, sabe aqueles trabalhos que você tá andando assim no meio da rua, eu vejo muito em São Paulo, você tá andando no meio da rua, aí para assim perto do sinal, tem um poste. Traga seu marido de volta em tantos dias, faça você rico em tantos dias, não sei o que, esses trabalhos aí, né? Que usa forças ocultas, sabe? O que eu tô falando, para eu não falar o nome? Pois é, não se envolva com isso, ele tá falando. Se você se envolver com isso, você desenvolverá correntes opostas em sua mente que levarão certamente suas esperanças ao naufrágio. Então, meu amor, se você está aqui nessa live e já pediu para algum espírito te ajudar a ganhar dinheiro, pare agora. Talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais você não enriqueceu.
Se você também já pensou em fazer algum trabalho para poder conseguir dinheiro, ou tua família, ou tua empresa prosperar, ou então, pior de todos, fazer trabalho para ganhar na loteria. Eita, misericórdia. Fazer trabalho para ganhar na loteria, ou pedir aos espíritos dos que já se foram para te revelar os números que vão sair. Quem nunca, né, gente? Não, nunca fiz isso não. Nunca fiz não, mas eu conheço gente que já fez. Então, para agora. Tira isso do teu caminho e vai se conectar com a fonte. E aí, depois de todos essas orientações do que fazer e não fazer, o autor termina. Bem, depois agora de tudo que a gente já estudou e nos próximos capítulos, ficou nada mais, nada menos óbvio de que aquelas indicações básicas no início do livro, elas são verdade. Que é, repete comigo, seja lá onde você estiver, repete comigo em voz alta. Por que eu vou pedir para você fazer isso? Porque quando você fala, você também escuta a tua voz. Tua voz tem poder sobre o teu DNA. E quando você repete em voz alta isso, você está sem saber, decretando aquilo ali na tua vida, tá? Então, repete aqui comigo. Gente, tem alguém mandando carinha de choro aqui. O que está acontecendo? Vocês estão chorando por quê? Estão emocionados com a live? Estão emocionados porque descobriram um motivo que não ficava rica até hoje? Eu falei alguma coisa que não devia. Quem tá mandando carinha de choro, escreve aqui nos comentários para eu saber o que tá acontecendo. Então, bora lá. Repete comigo em voz alta. Ajeita a coluna aí onde você estiver. Coluna ereta. Cabeça erguida, acima do horizonte, peito estufado, peito para fora e vamos lá. Repete comigo. Existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode causar a criação daquela coisa que pensou. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e fixar este retrato em seus pensamentos, com o propósito fixo de ter o que quer e a fé inabalável que o terá, fechando suas mentes para tudo o que possa abalar este propósito, escurecer sua visão ou extinguir sua fé. Se você tem o livro em mãos, no final do capítulo 10, deve estar em itálico, tudo isso. Eu quero que você escreva à mão. Prega na parede, prega no espelho, prega em todos os lugares da tua casa e decora isso. Decora, sabe por quê? Porque você foi ensinado o contrário. No dia que você aprender isso e como funciona, meu amor, você já vai estar um passo da liberdade, tá? Então, escreve à mão. Se possível, usa lápis, usa grafite. Escreve à mão e lê isto todo santo dia. Quantas vezes forem possíveis, tá? Se você não tem o livro e tá aqui nessa live, vai pausando a live e escreve do jeitinho que eu falei. Começa a partir daquela hora que eu falei assim, gente, vamos repetir em voz alta, tá bom? Vamos repetir em voz alta. E escreve isso e fica contigo. Fica contigo, prega onde for possível, porque a verdade liberta. Já disse Jesus que a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é a gente saber o que é realmente a verdade, como é que funciona o universo e as leis universais. Tá bom, meus queridos? Amanhã, 19 horas, nós vamos ter a live 11, que vai explicar o capítulo 11 e 12. Se der tempo, vai no 13 também. Amanhã a gente vai dar uma corrida, tá? Amanhã, 19 horas, é domingo, mas por aqui o propósito de fazer você enriquecer é grande. Então eu conto com a sua presença amanhã. Muitíssimo obrigado por você ter ficado aqui comigo essa manhã.
tá bom? Você podia estar muito bem ali dormindo, descansando, mas não, você veio aqui. Então, muitíssimo obrigada, tá? Tenha certeza que a sua dedicação em participar da live, assistir ela assiduamente, está sendo enviada para o universo essa informação e o universo vai te retribuir, porque você está mostrando para ele que você quer pagar o preço e você quer ficar rico, tá bom? Um beijo bem grande, um sábado abençoado e a gente se encontra amanhã, 7 da noite. Beijo, tchau, tchau.